Mais um Léo Stolpa ao vivo. Eu vi que o contador passou da hora e não é porque eu tava vendo alguma coisa de política, eu tava vendo que vai... Eu fiquei impressionado, como que eu sou totalmente por fora de tudo que tá acontecendo no mundo. Aí procurando notícias para comentar, eu vi que vai estrear Shazam. Olha, eu lembro que quando eu era criança passava Shazam, assim, obviamente... Cada geração precisa assistir uma nova versão do Batman, do Superman, do Shazam e de tudo. Mas Shazam eu nem lembrava. Eu lembro que eu assistia, mas não consigo lembrar nada, porque eu era muito novinho. Agora vai estrear? Não. É a estreia de hoje, Shazam. E eu tô vendo aqui, né, tudo sempre a mesma estratégia, exatamente para conquistar os jovens. A estratégia é que o super-herói vem de um jovem, de uma pessoa comum. Isso mesmo, Rafael Costa, Shazam. Shazam, eu já vi que eu achei um aqui que é da minha idade, Shazam, exatamente isso. Vai estrear Shazam, deixa eu ver se eu coloco aqui o... Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu ver se eu coloco no tamanho certo aqui, eu sei que... Vou puxar esses comentários pro lado de cá para eu conseguir colocar, deixa eu ver se agora ele aparece. Não, tá errado a tela aqui. Mas aí é o seguinte, eu tô vendo, assim, procurando as notícias... Eu vi que a notícia interessante, a notícia da Tássia Camargo ter recebido a carta do Lula, ela saiu, foi para todo lado. E eu tô vendo que tem aqui o MSN, Entretenimento, News e um monte de coisa. Aí eu rolando assim, eu fui ver Shazam. Falei, mas como assim? Shazam? E hoje, tá estreando hoje. Tem muito tempo que eu não vou no cinema e eu nem lembro como é que é ir no cinema mais. Mas eu não sou... muito adulto, eu lembro que eu assisti filme, eu assim, sempre assisti filme americano, aprendi muito com filme americano, aprendi como eles manipulam, e um dos filmes que eu assisti, eu acho que o último filme que eu assisti no cinema foi, sei lá, eu acho que foi Vingadores, o outro, porque já vai estrear um agora, isso, acho que foi isso mesmo, mas não sei, mas tem muito tempo. Deixa eu agradecer as pessoas aqui. Praetorium Excelsior, putz, também não vou faz tempo. Felipe Teixeira fala que Shazam é massa. O que o Vampirão está fazendo na Band? Ele agora é santo, estão conspirando contra ele, coitadinho. Precisa ver o poder do Vampirão, que agora até a prisão em segunda instância não vai ser julgada mais, né? Porque não tem mais que salvar o Vampirão por enquanto. Juvencio Pereira, muito obrigado, Juvencio. E o Adriano Vieira fala que o último filme que ele assistiu foi o Venom. Eu sou meio surtado, sabe? Porque eu vou falar sobre essas coisas de cinema, vou fazer umas críticas loucas aí num canal que eu tô fazendo pra falar sobre isso, porque no YouTube eu já virei um cara tão assim, falador de política, né? Tudo que eu... E assim, é engraçado, gente, que é o seguinte, às vezes eu fico pensando como é que a vida dá um tropeço na gente, né? Eu nunca quis falar sobre política. Eu sempre detestei política com todas as forças da minha vida. Então eu trabalhei com política como técnico, mas o meu sonho sempre foi arte, sempre foi trabalhar em produção de cinema. Quem me conhece há mais tempo sabe, né? Eu sempre sonhei com ser diretor de cinema, essas coisas assim. Inclusive todo mundo que entra no cinema já entra como diretor. É mais ou menos assim. O cara tem 18 anos, o primeiro emprego dele como cinema, ele já põe no currículo que ele é diretor. Aí o cara vai envelhecendo, ele vai percebendo que não é bem assim. Aí na hora que o cara chega com 40 anos de idade, ele já reduz o currículo para coisa mais humilde no set, que aí ele começa a perceber que ele não sabia nada, então provavelmente ele não sabe nada ainda. Mas enfim, eu sempre sonhei com essa ideia de que todo mundo acaba sonhando, de ser diretor de cinema, de fazer filmes, essas coisas. E aí, nessa sonha isso, sonha aquilo outro, cheguei lá na Inglaterra... o sonho mudou de rumo no final das contas e eu comecei a trabalhar com engenharia. Falei, não, agora eu vou focar em engenharia e de uma hora para outra comecei a falar de política e comecei a falar de política e pronto. Aí que rolou de eu falar de política. Mas eu sempre detestei política. Meu pai sempre detestou política e eu sempre detestei política. E via a política como uma forma de políticos ganharem dinheiro e pronto. Só que eu não sabia que a coisa era tão covarde. Eu não sabia que a coisa era tão cruel. Depois que eu fui perceber que a política não é só o roubo do dinheiro público, ela envolve muita coisa.
envolve esse tal de posicionamento geopolítico, termos de troca, envolve muita coisa que é bem pior do que simplesmente o cara roubar dinheiro. Porque, olha, se o Bolsonaro tivesse nessa onda aí, simplesmente fazendo esqueminha para desviar dinheiro público, mas o Brasil não tivesse sido jogado na qualidade de colônia dos Estados Unidos, todo mundo estava bem, todo mundo estava ganhando dinheiro e ele roubando o dinheiro dele, pronto, estava desse jeito. Mas não, além do simplesmente roubar o dinheiro público, tem muita coisa em jogo, que é essa questão de posicionamento geopolítico, tem essa questão aí de interesses coletivos, como, por exemplo, a reforma da Previdência. Eu nunca, antes de estudar esses assuntos, eu imaginaria que, olha, o cara está querendo reformar a Previdência, mas na verdade é para dar dinheiro para o banco e tal. Juversino, desculpa, eu tenho problema de vista. Eu deveria usar óculos, mas vai ficar muito estranho, vai dar reflexo das luzes. Então, desculpa, Juversino Pereira. Vou até aumentar aqui só para o desaforo, que aí eu erro menos. Aumentei. Tá aqui. E olha só, eu lembro que quando eu era criança, uma das coisas que eu aprendi, coisas básicas, uma coisa que eu aprendi, que a televisão fala mentira, coisas que meu pai me ensinou. A televisão fala mentira, não perca seu tempo nem com futebol, nem com política. Isso é a cabeça do meu pai, tá, gente? Ele me ensinou isso. E uma das coisas que eu aprendi também, que é muito importante, é jamais ficar criticando o defeito físico das pessoas. Tinha até um mito, que eu não sei se é verdade, de que as pessoas que ficam criticando o defeito físico, elas acabam tendo um filho com defeito físico e tal, então mata todo mundo de medo. No interiorzão, no Jiquiri, na cidade onde eu passei minha infância, porque todo final de semana, dia de semana, era estudar, final de semana era brincar, era em Jiquiri. E em Ponte Nova também, eu não lembro de pessoas criticando outras pessoas por causa de defeito físico, não. Mas a gente tem hoje. Isso é uma coisa que a gente consegue perceber que, socialmente falando, os povos vão regredindo. O povo não vai melhorando, o povo vai regredindo. Deixa eu liberar aqui. Realidade humana, eu nunca importei com política. Era feliz e não sabia. Falou tudo. Olha, se tem um treco ruim, é esse tal de começar a observar o que está acontecendo na política, começar a sofrer por causa de política. Edson Siqueira fala que o Dudu Bolsonaro está querendo a renúncia do Mourão. Deixa eu agradecer aqui. Cicenando Amorim, muito obrigado. Léo, comenta sobre a notícia do JN hoje, que bateu forte na inadimplência junto ao BNDES da Venezuela, dos empréstimos via JBS. Olha, atacar o BNDES, assim, eu não estou justificando, tá, gente? Inadimplência, nós temos duas formas de ver a inadimplência da Venezuela. A primeira, a Venezuela não reconhece o governo pós-golpe brasileiro. Isso é natural. Quando um governo não reconhece o outro, ele suspende pagamentos, ele faz várias coisas. É mais ou menos assim, olha, se uma pessoa roubar o seu carro e chegar no posto de gasolina e tentar usar o seu cartão de crédito, o dono do posto de gasolina souber que o cartão é roubado, ele pode não aceitar. Então, pela questão do governo da Venezuela não reconhecer o governo brasileiro depois do golpe contra Dilma, ele pode sim boicotar esse pagamento. Lógico, isso é absolutamente normal. O eleitor do Bolsonaro fala que não, foi uma decisão democrática. Olha, isso aí, cada um tem uma percepção. Tem gente que tem a percepção que o Lula foi preso só para não participar das eleições e que o Brasil não é uma democracia. Como o Brasil não é uma democracia, é natural que aqueles que estavam a favor do Brasil democrático não aceitem pagar dívidas para o governo brasileiro enquanto a gente não tiver a democracia de verdade. Mas lá na Venezuela não é democracia, é percepção do brasileiro, porque lá na Venezuela tem eleições. Aqui no Brasil tem eleições com o político que estava em primeiro lugar preso. Então tem todas essas divergências. Mas vamos pensar no sistema bancário. O sistema bancário, ele trabalha dessa forma, gente. É assim que funciona. O sistema bancário, ele trabalha emprestando dinheiro, tendo lucro, e esse lucro, o lucro de um acaba compensando o prejuízo do outro.
No histórico do BNDES, se você pega todo o histórico do BNDES, você vai ver que o BNDES teve muito lucro durante todos esses anos. E por que a Globo está batendo em cima disso? A Globo quer acabar com tudo que é público porque a Globo está sobrevivendo defendendo bancos, entendeu? Então o BNDES é um dos maiores obstáculos para os bancos privados ganharem dinheiro. Imagina que no lugar de pegar um empréstimo no Itaú e pagar 10%, por exemplo, uma empresa pode pegar no BNDES e pagar 6%. Nessa brincadeira, o Itaú deixa de emprestar. Então é interesse dos bancos privados boicotarem o BNDES. E hoje essa coisa de falar da Venezuela está dando muito certo. Uma coisa, se vocês perceberem, vocês vão ver que tudo que está acontecendo na política brasileira hoje está mais ou menos indo na direção de falar aquilo que tem dado certo. Por exemplo, o nazismo é de esquerda. É lógico que Bolsonaro sabe que o nazismo não é de esquerda. É lógico que o chanceler sabe que não é, mas tem dado certo. A Venezuela calotou o BNDES por causa do Maduro, que é sanguinário e ditador. Por mais que a Globo saiba que isso é uma grande bobeira, ela fala, porque tem dado certo. E a Globo tem também esse alinhamento, porque os patrocinadores que anunciam na Globo estão alinhados com a ideia de derrubar o governo do Maduro. Deixa eu agradecer aqui também, Thaís Asfora. Léo, adoro suas lives. Muito obrigado, Thaís Asfora, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Pessoal, eu não sei como que funcionam outros veículos, se existe alguma alternativa para o YouTube, nesse caso aí de enviar notificações. Se vocês puderem me sugerir, porque eu sei que o YouTube já cortou as notificações também desse canal. Eu fiz esse canal com essa intenção de ter notificações, já cortaram as notificações, as pessoas não estão recebendo mais. Então, assim, o YouTube já exterminou o alcance dessa live aqui. Se vocês entenderem que existe outra ferramenta para a gente fazer a live, de repente passar essa live para outro formato, tirar do YouTube, a gente pode fazer isso. Eu gostaria de receber aí algumas sugestões. De repente a gente passa para outro aplicativo que envie as notificações, né? Porque o YouTube já parou de enviar. Várias pessoas estão falando exatamente a mesma coisa. Eles conseguem chegar nas lives por causa do horário, mas a notificação já foi cortada. Então fizemos esse novo canal com essa ideia de ter notificações e agora já está cortando também. Então, enfim, a grande realidade é que o YouTube também quer a reforma da Previdência, né? Infelizmente. Por quê? Porque os financiadores do YouTube, aqueles que anunciam no YouTube, querem isso. Josefa Eva da Silva, precisamos dar visibilidade às pessoas boas, os projetos bons. O povo mal tem aparecido muito nas redes e ficamos acreditando que são maioria. Olha, Josefa Eva da Silva, essa ideia sua é uma ideia fantástica. Eu estou lutando por ela há 3 anos e não vou esconder de vocês. Eu desisti. Eu desisti porque eu percebi que existe um egoísmo muito grande dentro da esquerda. Olha, gente, a diferença é básica. Vou falar com vocês para vocês entenderem onde está a diferença nesse ponto do que a Josefa fala de dar visibilidade entre esquerda e direita. Eu comecei o programa hoje falando que eu sempre detestei política. As pessoas me recomendam a ideia de eu ser político e tal. Eu não consigo pensar na possibilidade de eu ser político. Não falo que isso nunca aconteceria, mas eu não consigo pensar nessa possibilidade. Tanto é que eu nem me filiei a partido nenhum para me candidatar esse ano. Assim, o primeiro passo seria filiar. Nem me filiar, eu me filiei. Eu nem sei como faz para filiar. Nunca fui filiado a partido nenhum. Então, obviamente, eu nunca fui candidato a nada. Mas a percepção que existe hoje, e hoje está bem complicado, a gente vê nazismo é de esquerda, hoje está muito complicado, porque olha, a ideologia de esquerda, de redistribuição de renda, ela existe dentro da esquerda, redistribuição de renda. Agora, a ideologia de companheirismo e de equipe existe na direita. Vocês entenderam? Olha que coisa estranha. Lá na direita existe esse espírito de companheirismo, de divulgar, de ajudar, de fazer crescer. Na esquerda não tem esse espírito de companheirismo. Aí eu falo com vocês o que acontece. A direita é um grupo que tem dono. Como a direita tem dono, e o dono da direita é, obviamente, esse grupo de empresários que quer a reforma da Previdência, acabar com direitos trabalhistas e essas coisas, eles fazem com que todos aqueles que são
eficientes para levar a mensagem deles tenham visibilidade. É o que você fala, Josefa. O povo mau tem aparecido muito nas redes e ficamos acreditando que são maioria. Exatamente por isso. Porque o poder financeiro, ele não olha o poder financeiro na hora de pessoas estarem fazendo política, ele não olha a cor da pele, ele não olha essa pessoa, gente boa, não. Se está falando o que eles querem que seja dito, eles vão ajudar, vão fazer crescer. O poder financeiro olha esses detalhes, por exemplo, olha, se você for tentar ser, por exemplo, ator numa novela da Record, você tem que ter o tipo que a novela da Record quer colocar como superior no Brasil, que é aquele tipo, não vou falar porque dá confusão, mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Quem aparenta com aquele povo que a Record quer colocar como sendo o povo dono do Brasil, vão ser os atores que vão, obviamente, serem contratados pela Record. Mas o poder financeiro, se o assunto for falar de política, falar mal do PT, falar mal do Lula e falar bem da reforma da Previdência, eles não estão fazendo nenhum tipo de distinção. Eles estão promovendo e dando visibilidade para todo mundo que entra nessa jogada aí. Agora, na esquerda é diferente. Na esquerda não é bem assim. A esquerda não consegue ver um comunicador de esquerda como um parceiro. E quando eu falo esquerda, eu falo a grande esquerda política. A esquerda vê comunicadores de esquerda como possíveis concorrentes. Então, no momento em que um determinado político pensa, olha, e se eu divulgar o que esse cara está falando, por mais que o que esse cara está falando faça sentido, e se eu divulgar esse cara e esse cara virar concorrente meu no futuro? Vocês entenderam? Então aí que está a diferença. Enquanto a direita ela tem o dono, que é o poder financeiro, que acaba dando visibilidade para todo mundo que fala aquilo que ela quer que seja dito, na esquerda, eles não querem que seja dito. Por quê, gente? Porque a direita tem o objetivo, as reformas, acabar com direitos trabalhistas, vender o patrimônio nacional. A esquerda, e olha, me perdoem, a esquerda em maioria tem um objetivo, ganhar cargo político. Os dois objetivos são bizarros, porque, olha, não existe aquela superioridade da causa. Isso não existe. Aquela coisa de que, olha, a gente tem que defender o patrimônio nacional. Isso é da boca para fora. Lógico, eu não estou falando dos grandes políticos que estão aí na luta por Lula livre, estão lutando, não. Estou falando de uma grande maioria da esquerda. Eles não estão lutando por essa causa porque eles querem que essa causa sobressaia, que essa causa consiga vencer. Eles estão lutando por essa causa porque essa causa consegue angariar votos. Mas eles não ganham nada com essa causa dando certo. Isso é que é o mais importante e é aí que o eleitor do Bolsonaro demonstra extrema e elevada estupidez. Para falar da estupidez do eleitor do Bolsonaro, deixa eu dar uma pausinha aqui e agradecer. Acaba de chegar aqui, superchat do Chocoprint BR. Acredito que o Telegram pode ser uma opção para disparar mensagens para os inscritos, né? A gente pode fazer um grupo aí de repente para chamar o pessoal para a live. Gilmar Ferreira, você tem que fazer o melhor sempre. Exatamente, muito obrigado, Gilmar, pelo superchat. Muito obrigado, Chocoprint, pela dica. Eu acho que pode ser o caminho, de repente a gente fazer um grupo no Telegram e esse grupo vai ter a finalidade só de enviar uma mensagem no momento que a live for começar, de repente, para servir de notificação, para as pessoas que quiserem participar e receberem essas notificações. Mas aí que eu falo com vocês, pessoal, para que vocês tenham essa maldade de perceber o que está acontecendo. Acontece da seguinte maneira: a direita tem um objetivo porque a direita ganha dinheiro com o que ela está fazendo. E aí eu mostro como que o eleitor do Bolsonaro é idiota, massa de manobra, estúpido e besta. O eleitor do Bolsonaro olha para os políticos de esquerda e fala, perderam a boquinha, perderam, chorem. Não. O político de esquerda, obviamente excluindo os bons, mas uma grande parte dos políticos de esquerda, eles estão satisfeitos com os cargos políticos. Eles conseguiram chegar ao poder, eles estão bem satisfeitos com a destruição que o Bolsonaro está fazendo nos direitos sociais, nos programas sociais, nos direitos trabalhistas, obviamente que vai acontecer a reforma trabalhista também, e possivelmente com a Previdência, porque isso cria uma demanda pela esquerda. Então a esquerda não quer lutar para evitar isso. Alguns da esquerda querem, mas uma parte grande da esquerda não quer fazer isso. Uma parte grande da esquerda quer que isso aconteça, exatamente para aproveitar essa desgraça para ganhar votos depois. Essa parte grande da esquerda que quer que isso aconteça para aproveitar votos depois é a parte grande da esquerda que não luta por Lula livre. Porque eles sabem que se o Lula sair da cadeia, o Lula pode evitar isso. E não só para sintetizar de uma forma bem clara, para que os hipócritas de esquerda entendam o que eu estou falando. Existem babacas na esquerda, políticos eleitos, que conseguiram se eleger com a bandeira do Lula livre.
agora eles não lutam por Lula livre. Existem vários babacas de esquerda que fazem de conta que querem que a reforma da Previdência não passe, mas estão fazendo política. Existem babacas de esquerda que fingem que fazem confrontação e oposição ao Bolsonaro, mas eles querem que o Bolsonaro desgrace o Brasil. Sabe por quê? Porque Bolsonaro gera demanda por esquerda. E esses babacas de esquerda, eles não integram a campanha do Lula livre, porque eles sabem que se o Lula sair, o Lula para toda a desgraça que está acontecendo. E esses babacas de esquerda, eles precisam da desgraça do povo brasileiro para ganharem votos. Então, quando você percebe alguém que se diz de esquerda, mas faz de conta que está lutando contra a desgraça que está acontecendo no Brasil hoje, esse é um babaca de esquerda que eu estou me referindo nesse vídeo. Então é por isso que eu falo, Josefa, a diferença está aí. A direita, e eu não estou falando de todos da esquerda, vocês sabem disso, tá, gente? Eu estou falando dos babacas que não querem abraçar uma bandeira conjunta para conseguirem acabar com a desgraça que está acontecendo no Brasil hoje. Olha, enquanto a direita, ela tem um dono, e esse dono é o sistema financeiro, o poder econômico, e esse dono faz o que você está falando aí, na esquerda é diferente. A esquerda quer exatamente esconder a comunicação da esquerda, porque grande parte da esquerda está curtindo a possibilidade do Bolsonaro levar as pessoas à miséria. E é aí que eu falo com vocês. O político não perde com a desgraça que o Bolsonaro está causando. Quando você vê um idiota, um imbecil de um eleitor defensor do Bolsonaro, defendendo, achando que a esquerda perdeu, que a esquerda levou ferro, você vê como que esse cara é estúpido, como que a estupidez está transbordando no Brasil hoje. Olha, esses políticos hipócritas de esquerda, eles estão adorando o que o Bolsonaro está fazendo. O que o Bolsonaro está fazendo é uma oportunidade para que a esquerda consiga aumentar ainda mais o número de políticos. Então, essa história de que, perdeu a boquinha, alguns, meu amigo, olha, perdeu a boquinha, talvez aqueles lá do topo que conseguiriam cargo no governo federal, talvez aqueles, e mesmo assim eu falo com você uma coisa, se a esquerda tivesse vencido nas urnas, agora a gente estava tendo um golpe. Então, a esquerda ganhou perdendo as eleições. Ela ganhou perdendo as eleições. Agora, isso não justifica deixar o Lula preso. Isso é covardia. Deixar o Lula preso é covardia. Então, não espere, Josefa, que a esquerda promova quem orienta. Ela pode até promover alguns canais de esquerda que fazem oba-oba e fazem de conta que são de esquerda. Sabe por quê? Existe uma diferença muito grande entre você fazer um oba-oba e fingir que está de um lado e você orientar e ser perigoso. Quando você fala coisas que, se aplicadas, podem gerar um certo problema, essas pessoas preferem te esconder. É aquele cara que fala demais, aquele cara que ensina o pulo do gato, sabe? É mais ou menos você chegar num restaurante, o cozinheiro ficar todo o tempo explicando qual que é o segredo, qual que é a receita da comida daquele restaurante. O dono do restaurante vai preferir mandar o cozinheiro embora, por melhor que ele seja, porque ele acaba tirando o dinheiro do restaurante. Então tem muita gente da esquerda que esconde determinadas teorias e determinadas pessoas, porque eles sabem que essas teorias podem resolver o problema, né? Então muito obrigado, Gilmar Ferreira. Fala, você tem que fazer o melhor sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Claudete Landi. Léo, não é possível utilizarem isso como plataforma para cargo público. Não são de esquerda. Então, eu não entendi, Claudete. Eu imaginei que você estivesse falando do... Né, porque a esquerda não tem cargo público hoje, porque a esquerda não está no poder, no governo federal, né? Mas o que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é usar para cargo público. O que eu quis dizer é diferente. Hoje nós temos uma realidade na qual alguns políticos de esquerda eleitos pularam fora. Eles fizeram uma campanha defendendo o Lula livre, defendendo um Brasil soberano. Agora estão todos abraçando a causa da reforma da Previdência, pararam de fazer oposição, estão trabalhando de uma forma muito leve. Por quê? Porque já estão eleitos.
E o governo Bolsonaro interessa para esses caras. O governo Bolsonaro é garantia que eles vão ser eleitos novamente. Então esse racha que você consegue perceber na esquerda entre pessoas que querem o Lula livre, pessoas que não querem o Lula livre, pessoas que se omitem do Lula livre, é porque determinadas pessoas da esquerda sabem que o Lula vai resolver o problema e essas pessoas da esquerda sabem que estender o Bolsonaro no poder é garantia da esquerda crescer. Então eles pensam assim, olha, vamos sacrificar o Lula em nome do povo brasileiro ter uma desgraça cada vez maior, porque aí eles vão precisar da gente. Entendeu? É mais ou menos assim, vamos deixar o povo bem doente, porque aí ele vai precisar do médico. Olha, faz o seguinte, deixa esse povo bem doente, que aí compra na nossa farmácia. O que está acontecendo é isso. Fabrício Domingues Ferreira, estopa, quem são esses otários de esquerda de quem você está falando? Fabrício, eu não vou citar exemplo, porque eu não quero ser injusto, porque às vezes eu pego e dou um exemplo aqui, mas cada um vai conseguir identificar um otário de esquerda. Podem ficar tranquilos que vocês vão conseguir identificar otários de esquerda, né? Quando eu falo cargo, Rosana, eu tô falando assim, porque tem políticos eleitos pela esquerda que hoje simplesmente não fazem oposição ao Bolsonaro, eles fazem fingimento que são oposição. Por quê? Existe uma diferença entre você fazer oposição e bater de frente com aquela ideia, mostrando de uma forma coerente por que aquela ideia é ruim, ou você fazer oposição simplesmente com lenga-lenga para mostrar que você está se opondo, mas não orientar ninguém. Agora é a hora de orientar as pessoas. Orientar como é que elas vão perder com a reforma da Previdência, orientar como é que o Brasil vai afundar cada vez mais com as políticas do Bolsonaro. E olha, várias pessoas de esquerda estão criticando e pararam de orientar porque eles sabem que orientar resolve o problema. Hoje está uma coisa que a gente pensa até duas vezes se não está bom o que está acontecendo, porque, olha, ruralistas em peso votaram no Bolsonaro. Agora, esses ruralistas vão perder a capacidade de vender diretamente para os países árabes e o produto vai passar pelos Estados Unidos para depois chegar nos países árabes, ou seja, eles vão perder lucro. Então, a gente começa a refletir, peraí, será que não é merecido? Será que realmente o Bolsonaro tem que sair? Que o Bolsonaro está, chibatando aí a situação. Assista o filme 1964, Anderson Mendes. Eu não sei se você está falando de um filme que eles fizeram para defender a questão da ditadura, Anderson. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma visão um pouco imparcial a respeito da ditadura. Assim, se você tiver a oportunidade, se você gostar de ler, procura o meu primeiro trabalho de pós-graduação, que está no LinkedIn, está também dentro da minha página leonardoestopa.com.br, quem não conhece, você vai ver que eu me refiro à ditadura exatamente como governo militar, eu nem falo ditadura militar. Por que não foi ditadura? Não é porque não foi ditadura, é porque tem uma forma diferente de você se referir ao governo militar e você tem que deixar claro que mesmo que o governo militar tenha feito coisas pró-Brasil, ele matou pessoas, perseguiu pessoas, ele torturou pessoas e isso não se faz. Ah, não, é porque eram comunistas. Cara, para de idiotice. Então, enfim, eu não vou assistir esse filme não, porque eu tenho que aplicar meu tempo em coisas úteis para mim. Se for o filme que defende a ditadura, eu não vou assistir esse filme. E eu vou te falar, Anderson Mendes, sinceramente, eu não quero aprender mais nada de política, eu quero esquecer política. E principalmente aprender alguma coisa de política com diretores que fazem filmes para o grupo do Bolsonaro. Canal Verdade, Lula livre já para a normalidade do Brasil. Malafaia já caiu na real, viu que fez merda. Canal Verdade, muito obrigado, Canal Verdade. O Canal Verdade, gente, quem ainda não conhece o Canal Verdade, vocês precisam conhecer. Ele está fazendo um trabalho excelente de luta contra a imbecilização evangélica. Então é só ir para o canal. E sabe o que é legal no Canal Verdade? Eu vou contar para vocês. O Canal Verdade, até então, ele não falava muito, mas já que ele falou Lula livre já, eu vou contar para vocês aqui. Eu gosto dessa musiquinha do Canal Verdade aqui. Olha, já que ele falou essa questão do Lula livre, é uma questão muito legal que ele fala, mas antes deixa eu agradecer aqui. Xavier Correia, um bolsominion inimigo meu, fabricante de biscoito caseiro, acreditou que o Brasil ia melhorar, incrementou a produção, agora tá comendo só... O cara vai ficar gordão, né, Xavier? Agora você imagina o cara que produziu muito biscoito,
provavelmente esse incremento aí deve ter sido trocar o leite de vaca por leite de ornitorrinco amazônico. Aí o cara vai e descobre que não é bem assim, que não melhorou a economia. Ele tá até agora esperando, pô, mas a economia não ia melhorar. Aí o cara fechou a fábrica dele, tá comendo estoque. Já vi até a mãe. Imaginem isso. Agora, deixa eu colocar aqui, agradecer o superchat do Xavier. Não, você tem a manha, Xavier. Agora você imagina o cara produziu aquele monte de biscoito. Ele imagina, não, agora o mito ganhou, agora vai bombar. Aí saiu produzindo um monte de biscoito e falou assim, não, eu não mexo mais com pão com mortadela, porque agora acabou a boquinha, acabou Bolsa Família, ninguém compra mais pão com mortadela. Vendeu todo o estoque dele de equipamento de fazer sanduíche, não faz mais sanduíche. Agora ele quer fazer biscoito, porque ele acha que biscoito é uma coisa mais classe média, uma coisa para pessoas mais evoluídas, né? Tipo assim, vamos sair do pão com mortadela e vamos pro biscoito. Aí chega lá o idiota que achou mesmo que a bolsa subindo, o biscoito dele ia vender bastante, que provavelmente ele achou que quem opera na bolsa ia na casa dele para comprar biscoito. Agora o que ele está fazendo? Está vendendo as máquinas e comendo o estoque de biscoito que ele fez, porque não rolou, não deu certo a ideia de produzir os biscoitos para comprar, para vender para os eleitores do Bolsonaro. Ninguém quis. E pode ter certeza que o dono da Havan também está sofrendo, né? A Riachuelo está sofrendo, essa galera está toda sofrendo por ter feito merda. Então, o Canal Verdade, já que o Canal Verdade falou do Lula, eu vou contar para vocês uma coisa que o Paulo me contou e que eu achei fantástico, ele falando comigo sobre o passado dele, que o Paulo ele chegou a viver dentro de um galinheiro, que ele chegou em Belo Horizonte na época do Fernando Henrique, a miséria era tanta e a dificuldade de arrumar um emprego era tanta que ele chegou num ponto que ele não tinha onde morar e uma pessoa virou para ele e falou, olha, o que eu posso fazer por você é deixar você morar nesse galinheiro. Aí ele tem o trauma com o galo hoje. Me parece que ele colocou uma telha para separar o lado das galinhas e do galo e o lado que ele morava com o irmão dele, no galinheiro. Então, o Paulo percebeu uma oportunidade de evoluir o negócio dele quando o Lula foi eleito, a economia começou a melhorar e hoje ele é dono de ele é dono de uma rede de lanchonetes, mas tem outros negócios também, mexe com vidro, mexe com alarme, mexe com um monte de coisa, e agora vai começar a ser empresário do Leonardo Stoppa, que agora o Leonardo Stoppa nessa carreira artística agora precisa do empresário para banda de rock, para minha carreira de ator e tal. Paulo vai ser o empresário do Leonardo Stoppa também. Vocês estão vendo como é que é intimação online, né, gente? Aí o Paulo contou para mim essa história e eu lembro que a parte mais interessante dessa história que ele contou para mim foram os amigos invejosos que ficaram para trás, porque são mau caráter. Ele contou para mim a história de um amigo dele que eles começaram juntos, montaram uma sociedade, aí o amigo dele percebeu que estava entrando dinheiro, o amigo dele criou condições para dar o tombo nele, para tomar um bocado de dinheiro dele. Aí ele queria colocar a mulher na sociedade também, porque na verdade o amigo não queria rachar meio a meio, o amigo queria colocar a mulher para ele arrancar ali 66,6 dízima de 6% e o Paulo reduzir o ganho. Assim funciona o mau caratismo. Esse amigo dele agora, obviamente, claro, quebrado e eleitor do Bolsonaro. Aí ele falou comigo, então, enquanto eu estava trabalhando, fazendo as coisas darem certo, exatamente porque o governo criou condições para que essas coisas dessem certo, esse cara estava tentando de um jeito, tentando do outro, tentando do outro. Aí ele finalizou de uma forma que eu achei muito interessante, que ele falou assim, olha, conversei com ele outro dia e falei com ele, falei, meu amigo, se você não conseguiu fazer seu negócio dar certo na era do Lula, que era quando todo o negócio deu certo, desiste, cara. Nunca você vai dar certo. Que é a realidade. Então, o hipócrita que não conseguiu crescer na época do Lula é porque ele é o problema. Não é porque o governo era o problema, porque o hipócrita era o problema. Aquele cara que queria dar tombo no sócio, aquele cara que não conseguia prestar um serviço com honestidade, que é picareta, sabe? Trata uma coisa e entrega a outra. Aquele cara que não paga as contas e perde o fornecedor. Não adianta mudar o governo para o Bolsonaro, o cara continua sendo o mesmo. Então ele vai, obviamente, não dar certo. Principalmente agora que até quem dava certo está dando errado. Mas graças a Deus, os negócios do Paulo estão indo muito bem e o Paulo cresceu na vida e não virou coxinha.
que é uma coisa muito legal, porque nós temos um problema de caráter na sociedade brasileira. O cara conseguiu as coisas, aí ele vem com o mau caratismo dele e fala, olha, Estado não interessa, o Estado só atrapalha, o governo só atrapalha, eu consegui tudo com meu mérito. Ah, é assim, né? A sua igreja continua a mesma. Né? Você ora a mesma quantidade ou até o dobro do que antes. Por que você quebrou? Você mudou? Não, você continua o mesmo, companheiro. Só que as políticas econômicas, elas fazem muita diferença para você dar certo ou dar errado. Tirar o mérito de um garoto lá de 12 que começa a trabalhar com 8 anos de idade em mina de carvão na África é até covardia, né? Porque o cara começa a trabalhar com 8 anos de idade e morre sem ganhar o dinheiro suficiente para comprar um hambúrguer na loja do Paulo. Porque, infelizmente, o indicador mundial de qualidade de vida nesses países da África é o valor do Big Mac, por incrível que pareça. Aí os países são considerados extrema miséria quando eles não conseguem comprar um Big Mac. E lá na África, essas crianças, elas começam trabalhando desesperadamente nas minas de carvão com 8 anos de idade e morrem antes de terem meritocraticamente conseguido subir o salário o suficiente para comprar um Big Mac. Então não é falta de esforço, condições político-econômicas. E hoje não tem condições político-econômicas. E o Paulo falou de uma coisa muito interessante. Se você não conseguiu nada quando estava bem demais, não é agora que você vai conseguir, pode desistir. Então eu falo tranquilamente, vou parafrasear, copiando. Não, vou citar o Paulo aqui para você, Bolsonaro. Olha, se você achou que elegendo o Bolsonaro você ia melhorar de vida, você se ferrou. Porque se você não conseguiu melhorar de vida durante o tempo em que todo mundo no Brasil estava melhorando de vida, o PIB estava crescendo, o desemprego estava baixo, estava dando tudo certo. Se você não conseguiu naquela época, olha, desiste. Você vai ser pobre pro resto da vida. Inclusive, no canal Leonardo Stoppa, no outro canal, eu vou começar a fazer vídeos de como ser feliz sendo pobre. Porque parece que hoje está atrelada a ideia de que você precisa ser rico para ser feliz, né? Então, deixa eu voltar aqui. Muito obrigado. Então, Paulo, intimado aí para ser meu empresário aí nas carreiras artísticas minha. Eu falei que com... Jennifer chegou aqui, falei que com o Paulo, falou, você está intimado para ser meu empresário. Gilmar, porque o Paulo, tudo que ele faz dá certo. Né? Então, é assim, tudo que ele faz dá certo. Então, ó... Né? Mas é brincadeira, gente. É essa questão do... Lógico, né? É brincadeira. O Paulo, o negócio dele é no ramo de sanduíches, lógico. Eu brinquei porque realmente eu queria contar uma história de uma pessoa que saiu da miséria, porque ele falou uma coisa muito bonita. A minha sorte é que eu não nasci numa família pobre. A minha sorte é porque eu nasci numa família miserável. Isso deu para ele o semancol que ele queria, que ele precisava para realmente correr atrás. E ele percebeu que durante o governo Lula ele teve condições de crescer os negócios dele e ele soube reconhecer isso. Isso é muito bonito. E o Paulo, né, eu brinquei essa questão do empresário exatamente porque o Paulo é uma pessoa que tudo que ele toca vira ouro, é uma brincadeira isso, mas ele é uma pessoa abençoada. Ele é uma pessoa tão abençoada que ele conseguiu sair da igreja universal por perceber que não era uma coisa honesta, não era uma coisa digna de se fazer. Poderia estar lá como pastor, talvez, aí já teria comprado o seu helicóptero, né, estava com jatinhos aí, de repente até com parte da Friboi, mas não, ele partiu para o empreendedorismo sério, sem ter que tomar nada de ninguém, trabalhando honestamente. Então é fantástico isso. Muito parabéns, Paulo. Deixa eu agradecer aqui agora, Gilmar Ferreira, Paulo Giraldelli. Ai, deixa, eu esqueci de falar, gente. Esqueci de fechar. O mais importante, vamos nos inscrever no canal Verdade, porque a gente precisa fazer esse canal crescer para chegar a mais pessoas. Isso são informações importantes, principalmente a respeito do fanatismo religioso. Gilmar Ferreira, Paulo Giraldelli, ferrenho defensor do Jornal Nacional e Globo, caiu na real e desceu o pau no jornal e deu a dica: Lula em casa para falar. Gilmar Ferreira, né, Paulo Giraldelli, o Paulo Giraldelli, ele é um filósofo universitário, ele é uma pessoa que não é muito interessante também bater na Rede Globo, né? Então, vamos entender também que além do militante, além do lutador pela democracia, tem também uma pessoa que tem seus interesses pessoais, né? E eu vi o braço da Luísa chegando aqui. Claudete Lange, Léo, tá cheio desse tipo de hipócrita. Havia dito que quem utilizou hipocrisia para ganhar a eleição não é de esquerda. Né? Entendi.
Não, mas, Claudete, é porque tem muita gente da esquerda que usou hipocrisia para ganhar as eleições. Por que eu percebo? Porque agora que ganhou as eleições, baixou o facho. Não está lutando contra as reformas. Lutar contra a reforma não é chegar lá na plenária e falar mal da reforma. Falar mal da reforma todo mundo pode falar. Eu quero ver orientar o povo a respeito da reforma. Importante agora é o seguinte, existe uma diferença entre falar mal, isso é um absurdo, ou explicar. Porque explicar pode fazer o povo se levantar contra a reforma. Então é aí que a gente consegue identificar quem é mau caráter e quem é digno. O mau caráter agora, ele fala mal e não explica. Da forma que ele explicaria se ele tivesse em período eleitoral. Então, assim, hoje ele não explica, ele vai deixar acontecer. Mas lá na frente, quando ele for candidatar de novo, ele vai explicar direitinho. Porque lá na frente ele precisa do voto. Hoje, ele precisa exatamente que o Bolsonaro desça a chibata. Bolsonaro descer a chibata hoje é muito bom para político de esquerda. É criar demanda para a esquerda. Se eu fosse ser candidato, para mim Bolsonaro era perfeito. Porque eu ficaria 4 anos falando mal do Bolsonaro. No final dos 4 anos, eu teria falado mal 4 anos de um cara que só ferrou o Brasil. Mas eu não quero que ele fique 4 anos ferrando o Brasil. Eu gostaria, obviamente, que ele não ferrasse o Brasil. Então, é essa a diferença. O caráter que eu quero desses políticos de esquerda que estão se omitindo nesse momento é a coragem de chegar e falar o que vai acontecer através da reforma da Previdência. Não é falar mal, não. Falar mal é muito fácil. Agora é falar com seu próprio público, fazer seu canal no YouTube, fazer seu canal no Facebook, explicar o que está acontecendo, porque vocês sabem o que está acontecendo. Só que muitos de esquerda sabem que vão acabar ganhando com isso. Deixa eu liberar aqui. Daqui uns dias eu sou mais odiado pela esquerda do que pela direita, né? Não duvidem. Daqui uns dias a esquerda está me odiando mais do que a direita. Quem que é esse cara para falar da esquerda? Igual o cara de Brasília fala, você viu, tchê? Que, não assim, ele fala, é de Brasília, mas fala com outro sotaque, né? Você viu aquelas coisas coloridinhas que ele recebe? Aquilo é dinheiro. Ele não precisa de ajuda para montar. Quanto que ele ganha ali? 1.000, 2.000, 3.000. Aquilo coloridinho é dinheiro, né? No grupo do PT. Né? Aquele cara que fala das coisas coloridinhas. As coisas coloridinhas são os superchats. São muito importantes para a gente conseguir sobreviver, principalmente por causa das despesas. Então, muito obrigado mais uma vez aqui, Canal Verdade, por essa ajuda. Atitudes do Bolso em Portugal já tinha sido destituído do cargo, nem em qualquer democracia do mundo. Gilmar Ferreira, exatamente isso, o Paulo falou. Assim, qualquer democracia do mundo, se ele tivesse... O detalhe, gente, é porque o Bolsonaro teria caído em qualquer outro país que não tivesse sendo dominado por uma outra potência, porque ele está governando para fora. Né? Então, como ele está governando para fora, uns dizem que o povo tem o governo que merece, porém, boa para não merecer esse desgoverno. O presidente Lula está na delegacia da Polícia Federal, não está no cadeião. Lorival, o presidente Lula, ele está lá e nós não podemos ouvir o que ele tem para dizer, né? O grande problema é esse. Então, o medo é do que o Lula tem para dizer. Também acho que Giraldelli está muito arrogante como Olavo. Não suporta ser contrariado. Eu não sei. Josefa Eva da Silva. O que você achou que o Zeca Dirceu falou para o Guedes? Eu achei bom. Achei muito bom. Muito bom. Porque, ele usou termos populares para a coisa bombar, foi fantástico, mas ele falou a mensagem que o povo precisa pescar. Foi muito bom, foi fantástico, aquela coisa assim, o Oscar vai pro Zeca Dirceu, tem que ir. É isso que precisa ser dito. Qual que foi a isca para todo mundo rodar? É o bonde do Tigrão, ali foi fantástico, para a coisa viralizar. E qual foi a informação contida naquela mensagem que tem a casca do bonde do Tigrão exatamente para vender? De que ele governa para os bancos e não para o povo. É aquilo que tem que acontecer, é daquele jeito que tem que acontecer. Não adianta só criticar sem falar
o cérebro da crítica. O cérebro da crítica dele foi esse. Olha, você é um cara que governa para os bancos e ferra o povo. Aquilo é fantástico. Porque aquilo faz as pessoas começarem a refletir. Qual que é o problema? O grande problema é que nós temos uma situação hoje na qual, se um eleitor do Bolsonaro estiver atravessando a rua e um petista gritar para que vem carro, é perigoso um imbecil atravessar a rua só para não escutar o petista. Isso é o problema. E o cara não consegue ver que existe hoje uma necessidade de união, união de esforços, união de inteligência, união pelo Brasil. Olha, o cara vai atravessar a rua com o filho no colo, vem um caminhão, o cara não vê e o petista que está lá com camisa do PT de vermelho, Lula livre, grita: para, cara, vem o caminhão. O cara olha e vê o caminhão e fala: se eu parar, eles vão falar que eu escutei um petista. E o cara prefere morrer atropelado do que parar, porque senão ele vai ter ouvido o petista. É muito estranho isso. Eu estou exagerando, porque é isso que está acontecendo. Aí o candidato, o deputado do PT faz uma crítica e chama a atenção de uma coisa que as pessoas precisariam ouvir. Obviamente, o eleitor do Bolsonaro precisaria ouvir. Mas ele nem ouve, ele já coloca aquela capa de raiva porque é PT porque quer ter boquinha e assume, assim, aceita a reforma da Previdência contra ele, porque senão ele vai estar escutando o PT. Então, enfim, o Zeca não precisa se preocupar com a aposentadoria dele, não. O que você achou do Zeca Dirceu? Então, aí a gente vê o Kim Kataguiri, né? O Kim Kataguiri é um dos caras mais inteligentes da política, super estratégico, ele consegue vender a sua opinião, ele consegue vender seus seguidores. Tá todo mundo indo igual manada atrás dele. Igual manada. E eu volto a dizer, olha, para a esquerda, isso é fantástico. Por quê? Porque toda desgraça causada pelo Kim Kataguiri vai ser recompensada no futuro com votos para a esquerda. Mas se a esquerda vai conseguir reverter isso no futuro, eu não sei. Porque, olha, para a reforma da Previdência passar, precisa de bilhões para comprar deputados e senadores. Quem vai arrumar bilhões para cancelar a reforma depois? Então, vamos cair na real. Né? Então, o Kim está fazendo o serviço sujo dele, ele não é uma pessoa que trabalha pro Brasil, ele é uma pessoa que sempre, desde o início do trabalho dele, ele surgiu trabalhando para a elite econômica. O trabalho dele é esse, gente. O trabalho dele é esse. As pessoas que votaram nele, votaram porque gostam dele desse jeito, trabalhando para a elite econômica. Ele vai continuar fazendo esse trabalho, lógico. Agora, basicamente, quem está seguindo ele vai levar ferro, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, Léo. Sou seu seguidor a ferro e fogo, mas quando você fala que não quer mais aprender a respeito da política e o seu canal é literalmente voltado à mesma, você irá nos abandonar? Não, Alberto, é porque o cara estava mandando eu ver o filme do Bolsonaro. Aí dá até dor no coração. Obviamente, eu estou muito triste, eu quero fazer vídeos mais felizes, vou fazer vídeos mais felizes para vocês. Edgar Bernardes, Léo, a quadrilha que roubou a Petrobras merece o quê? Ser julgada, condenada, responder pelos processos e ficar presa. Lógico, sem sombra de dúvidas. Roubou, tem prova? Cadeia. Pac! Não tem que pensar duas vezes. Tentava fácil demais roubar, então pessoas da esquerda roubaram, pessoas da direita roubaram. Tem que ir pra cadeia, não tem dúvidas. Agora tem que ter prova, né? Porque usar a Petrobras, que dói no coração do povo brasileiro, falar que o cara roubou a Petrobras para botar na cadeia e depois, na mesma sentença, falar que esse juízo nunca disse que o triplex tem alguma coisa a ver com a Petrobras, que o próprio Moro falou isso, é feio. Né? Criou uma expectativa na cabeça do povo que o triplex é fruto da Petrobras. Aí depois o próprio Moro falou na sentença que não é fruto da Petrobras. Aí a gente fica naquela situação, todo mundo ouve o que a Globo fala, mas ninguém vai ler a sentença do Moro, então poucas pessoas sabem disso. Então, se provar, meu amigo, tem que ficar na cadeia, sim, tem o Código Penal para isso. É ler o Código Penal, o juiz aplicar a sentença corretamente, deixar na cadeia e, de forma imparcial, conceder só os benefícios que são concedidos às pessoas normais. Julgar como pessoa normal, condenar como pessoa normal e punir como pessoa normal. Mas pessoa normal, normalmente, tem a presunção da inocência, que, olha, se não conseguir provar que o cara é culpado, presume-se inocente. Então tem que ter prova.
É basicamente isso, tem que ter prova. Ah, tem 50, 300, 1 bilhão de páginas de prova. Não é 1 bilhão de páginas da sentença do cara falando alguma coisa, é uma prova. O que adianta você assistir... Vamos pensar, dica básica, se você pegar a trilogia do Senhor dos Anéis, você vai ler centenas de páginas falando sobre a história da Terra-média, você vai ver sobre elfos, você vai ver sobre muitas coisas. Ali são centenas de páginas, mas você não consegue provar a existência dos elfos através da leitura de várias páginas do Senhor dos Anéis. Mas você consegue provar que um cara roubou com uma filmagem, por exemplo, dele roubando, uma gravação, tudo isso. Então a gente precisa dessas provas sólidas que não servem para o Temer, não servem para o Aécio, e não foram encontradas para o Lula, não foram encontradas para Dilma, mas se encontrar para o Lula, se encontrarem uma prova do Lula negociando o triplex a troco de propina da Petrobras, eu acho que obviamente ele tem que ser preso. Né? Já está preso, ele tem que ficar preso. Agora, prender o cara baseado na teoria do fato e fatos indetermináveis e que porque o triplex está lá e a esposa do Lula foi olhar para comprar o triplex, é dele, é muito estranho. É um desrespeito com o Poder Judiciário brasileiro, é um desrespeito com a justiça brasileira, é um desrespeito com todo brasileiro. Só que o brasileiro só vai perceber que foi desrespeitado daqui uns anos. Hoje não. Hoje o brasileiro ainda acha que mesmo com 1.200.000 empregos perdidos no início do governo Bolsonaro, tudo vai melhorar porque esses empregos não foram perdidos. É o IBGE que não sabe fazer a estatística. JT Sales, sejamos pragmáticos, Lula é prisioneiro dos Estados Unidos via lawfare e, recentemente, não vejo como os políticos de esquerda podem fazer mais do que fazem sem ter acesso à grande mídia. Não há espaço para a verdade lá. Podem. Te garanto, tá, JT Sales? Te garanto que eles poderiam fazer muito mais. Sabe por quê? Trabalhei em campanha política. Olha, eu fiquei impressionado com o poder do PT. O PT fez durante a campanha da Dilma, a primeira vez que a Dilma foi eleita, ele fez uma coisa que eu fiquei fascinado. Que poder de articulação que esse partido tem. Abraço da Contorno. Olha, o Abraço da Contorno foi o evento que Lula e Dilma foram em Belo Horizonte para a campanha da Dilma, candidata a presidenta pela primeira vez. A Avenida do Contorno em Belo Horizonte, quem é daqui conhece, é uma avenida gigantesca que contorna todo o centro da cidade. Os caras conseguiram articular para que pessoas que apoiavam Lula e Dilma, assim, fizessem literalmente um abraço na Avenida do Contorno. Tinham pessoas em toda a Avenida do Contorno. Foi uma coisa gigante. Então, durante as campanhas, eles conseguem articular. Eles conseguiriam articular agora, desde que eles usassem a mesma metodologia de articulação. E eles não me enganam, porque eu sei que eles não estão fazendo essa metodologia, porque eu conheço a metodologia de articulação. André Henrique Silva Lima, Léo, o povo brasileiro só vai aprender as coisas quando passar pelo que a Alemanha, a Itália e a Espanha sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Quem manda o povo votar nesse asno do Bosno? André Henrique Silva Lima, muito obrigado pelos superchats importantíssimos para o crescimento do canal. Agradeço de coração. Assim, o colega falou sair com o apelido do tchutchuco pior, né? Que é a comparação, é o Tigrão para os pobres, mas o tchutchuco dos bancos, né? E o bonde do Tigrão, ele faz exatamente isso, né? Que é aquela coisa de desvalorizar a mulher, colocar a mulher como subalterna, submissa. Assim, a leitura é muito profunda. Porque para o funk ostentação, a mulher é só um objeto. E ela é um objeto sem direito, inclusive de decisão. É na hora que fala, tchutchuca, vem aqui com seu tigrão, é tipo assim, ela não tem opção, ela é muito pouco para o tigrão, ela é uma coisa disponível à disposição do Tigrão. É o sabonete do Tigrão. E colocar o Guedes como sendo só esse sabonete dos banqueiros, que ele se acha, obviamente, muita coisa, e nesse momento que coloca o Guedes como sendo só esse sabonetezinho para ser usado pelos banqueiros, porém um Tigrão, né, o Tigrão que realmente é o contrário em relação ao povo, isso deve ter doído para eles, com certeza. Mas esse disparatezinho dele, ele foi treinado, tá, gente? Ah, avó, é pai, é tia. E ó, o PT roubou, por que o PT não fez isso? Venezuela, isso tudo aí está sendo criado lá na estratégia do Bolsonaro porque tem dado certo. Então, não pensem que ele perdeu a paciência, estão todos trabalhando muito bem o cinismo, eles estão sabendo trabalhar muito bem o cinismo. E o Kremer fala 50 anos de atraso em 3 meses. O João Bosco lembra aqui que
que por conta dessa perseguição dos Estados Unidos, por conta de uma crueldade dos Estados Unidos que estão embargando a Venezuela, por conta dos Estados Unidos não deixarem a Venezuela ter o seu direito de autodeterminação, por conta de produtos não poderem chegar à Venezuela por causa do embargo americano, e agora o dinheiro venezuelano está travado em vários países que estrategicamente não admitiram o Maduro como presidente para não pagar a Venezuela está cada dia pior. Então, eu fico impressionado como brasileiros covardes apoiam a covardia que os Estados Unidos estão fazendo com a Venezuela. Eu acho que o sangue venezuelano, cada venezuelano que passa fome, cada venezuelano que morre, cada venezuelano que é oprimido por esse embargo americano, ele sofre um pouco por causa do eleitor do Bolsonaro. Grande parte da desgraça que acontece na Venezuela, obviamente, é protagonizada pelos Estados Unidos, mas tem mão do eleitor do Bolsonaro também. Obrigado, João Bosco, pelo comentário, né? A gente sabe que, infelizmente, os Estados Unidos estão desgraçando a vida do venezuelano. E pior, tá, João Bosco? Tem pessoas no Brasil apoiando isso. Tem pessoas no Brasil curtindo a ideia de boicotar o país, travar o governo do país, não deixar remédio entrar no Brasil, dentro da Venezuela. Tem desgraçados eleitores do Bolsonaro brasileiros apoiando a desgraça do povo venezuelano. Deixa eu agradecer aqui. Então, o Brasil está caindo a cada dia que passa por causa desses maus gestores. Deixa eu... Léo mora nos Estados Unidos. Que burrice é essa agora? Ops, esqueci. Viramos colônia. Faz sentido? A gente agora, nós somos um condado dos Estados Unidos e a ideia do condado é a ideia que você tem todas as obrigações, mas não tem nenhum direito, né? Então, é mais ou menos a lei de estágio, né? Qual que é o direito do estagiário? Não ter direito. E nós estamos na situação de condado dos Estados Unidos, nós temos todas as obrigações de pagar os Estados Unidos, porque o Bolsonaro assumiu o compromisso, mas a gente não tem direito nenhum. Paulo Luz fala, vocês viram? Hoje a polícia mandou 11 vítimas da sociedade para a casa do... Pip! Pode ser que não sejam vítimas da sociedade, tá? Pode ser que sejam pessoas cruéis, criminosas, e que certamente, se chegassem a um presídio, teriam acesso, como políticos têm acesso a bons advogados, pode ser que fossem traficantes e que esses traficantes, por terem contato com políticos importantes, chegariam até o presídio e teriam advogados de alto nível, advogados com nível de STF para tirá-los da cadeia. Aí a polícia percebeu que não tinha jeito e mandou essas pessoas para casa do PIP. Mas o mais importante, Paulo Luz, como que a gente vai saber se era ou não era? Como que a gente vai saber, né? Eles não tiveram a oportunidade de ter um julgamento, é mais ou menos assim, você toma um tiro e depois você vira vítima da sociedade, entre aspas. Como é que a gente vai saber se você era ou não era vítima da sociedade, se você está morto? E nem vai ter o trabalho de fazer uma investigação, afinal de contas você morreu dentro de um processo aí de percepção de que a pessoa, porque ela tem uma determinada cor de pele e mora num determinado bairro, ela é automaticamente criminosa. Isso é a parte mais difícil, porque se for criminoso, doa a quem doer, a percepção que eu tenho é que se for uma pessoa que levantou arma contra a polícia, a opinião minha é essa, se é um bandido, tá nas ruas, levantou a arma contra a polícia, a opinião minha é que tem que morrer, porque eu prefiro o policial vivo do que o babaca do criminoso que levantou a arma contra a polícia. A opinião que eu tenho é que se é um determinado criminoso que tá num confronto, que tá fazendo confusão, é um cara que não vai fazer nenhum tipo de falta, né? Tem troca tiro, como assim troca tiro com a polícia? Peraí, vamos entender isso, até pra esquerda não ser incoerente. Tem um grupo de criminosos, esse grupo troca tiro com a polícia e aí vai aparecer uma pessoa de esquerda para proteger o cara que estava trocando tiro com a polícia porque morreu. Não, gente, isso não é coerente, não. Isso faz o povo ter ódio da esquerda. A gente tem que se policiar e tem que refletir essas atitudes, né? Tava tendo um confronto entre um policial e o bandido, aí o policial matou o bandido. E aparece um grupo de esquerda protegendo o bandido. Não cai nessa, não. Não cai nessa não, porque isso aí, até você tá fazendo papel de idiota. Agora,
A gente tem que saber que o cara era criminoso, né? Porque talvez eram milicianos matando inimigos políticos e falou que essas pessoas eram bandidos. É por isso que a investigação é importante. Eu não sou a favor de bandido. Eu acho que o bandido, principalmente que levanta a arma para a polícia, tem que morrer. Mas como é que a gente vai saber se eram bandidos que levantaram as armas para as polícias? Só com investigação. Então aí que entra o detalhe. Como é que a gente vai saber que a polícia precisava realmente matar e não tinha condições de prender? É só com investigação. Então se posicionar tanto contra a polícia como contra os exterminados nesse momento é imprudente, eu não vou dar opinião nenhuma. A opinião que eu tenho é que tem que fazer a investigação. É covarde, eu acho, muito covarde, sair levantando bandeira contra a polícia sem saber o que aconteceu, né? Tem muito vídeo que rolou, gente, e nesse momento eu penso que foram vídeos que rolaram exatamente para fazer a polícia se distanciar da esquerda. Rolava o vídeo do policial prendendo o babaca. Rolava só esse pedacinho. O policial prende e joga no chão, faz todo o procedimento de imobilização. Temos que ficar bem espertos para não compartilharmos essas coisas. É por isso que eu tô falando com vocês aqui. Rolava o vídeo do policial prendendo o camarada, coitadinho. Joga o cara no chão, prende, dá uma chave de braço e tal, e mete o cara no camburão. Rodava um vídeo. A esquerda compartilhava, xingava a polícia, aí depois vinha o vídeo completo. Eu vi um vídeo, e olha, isso doeu meu coração. Porque a esquerda compartilhou o vídeo, xingou a polícia. Aí eu vi o vídeo, olha, policial não foi educado com o cara, o policial foi uma mãe. O policial ficou 15 minutos tentando conversar com o cara. Por favor, o comércio está fechado, saia do comércio. Senhor, por favor, se você não tiver, né, a atitude de sair do comércio, nós vamos ter que te retirar do comércio. Aí o policial vai tentar retirar o cara do comércio, o cara resiste. Aí começa a falar do policial, que o policial não é nada, então só falta bater na cara do policial. Aí depois de 15 minutos a polícia tentando remover o cara do comércio, isso é a filmagem completa. Depois de 15 minutos de tentativa educadíssima do policial, aí o polícia vai e prende o cara. E olha, tem que ter muito sangue. Para fazer o que aquele policial fez, por isso que eu falo com vocês, procurem antes. Para fazer o que aquele policial fez, de ter tido aquela paciência, de 15 minutos, ficar tomando nas caras, que não manda nada, quem é ele, que ele é inferior. Depois de 15 minutos, prendeu o cara sem dar uns tapas na cara do caboclo, aquele policial foi a uma mãe. Mas aí saiu só a parte do policial prendendo o cara. Só essa parte que saiu. Então, é por isso que eu falo, gente, olha, é muito perigoso para a esquerda sempre tomar posição contra a polícia sem saber o que aconteceu. Sabe o que a esquerda consegue com isso? Colocar a polícia à disposição da direita. Tem sido uma ratoeira, tem sido uma armadilha. A polícia, a esquerda recebe o pedacinho do vídeo em que a polícia prendeu o cara, a esquerda não conhece o resto da história, a esquerda não sabe nada da história. A esquerda vai... se sensibiliza, porque o cara está sendo preso e, obviamente, ali um grupo de policiais vai conseguir prender o cara e não vai dar chazinho, não vai passar a mão na cabeça, vai prender. Prender é isso, aí coloca no camburão. A esquerda não conhece o resto da história, compartilha, que absurdo, aí chama de milico, fim da polícia militar, fala um monte de bobeira. E aí o que acontece? Os policiais que sabem da verdadeira história, eles pegam raiva da esquerda. E quando eles pegam raiva da esquerda, eles defendem a direita. Então não é estratégico, não é inteligente. E é por isso que eu falo, Paulo Luz, eu sei que você veio para zoar, mas eu não tomo partido de forma alguma. Porque num confronto entre bandidos e policiais, eu vou ser sempre os policiais. Vou voltar e lembrar um detalhe aqui que provavelmente você não assiste essa live, né? Você é bolsominion, provavelmente você fica só enchendo a paciência das pessoas nas lives de esquerda. Sou neto de policial, só estou falando com vocês aqui hoje que por causa do convênio que a universidade tinha com a polícia militar na época, eu tive uma bolsa e tive condições de pagar minha pós-graduação em jornalismo político, que me fez gostar um pouquinho disso que eu estou fazendo aqui. Tenho 2 tios policiais hoje, que são vivos. Meu avô já morreu, mas eu tenho 2 tios policiais, tenho primos que são policiais. Então, entre o bandido e a polícia, eu acho que todos nós deveríamos estar do lado da polícia, até que a polícia vire bandido. Então, se é um miliciano que está matando políticos, né, por causa de... Aí já não é a polícia, gente. São bandidos vestidos de policiais. A gente tem que saber diferenciar as coisas, porque senão a gente perde, aos poucos, apoio de quem poderia estar do nosso lado. Deixa eu
liberar os comentários aqui. Deve ter gente me xingando aqui, que tem gente que não gosta da polícia de jeito nenhum, mas infelizmente eu falo, né, isso constantemente. E falo desde o meu primeiro vídeo, então quem teve paciência de me escutar falando isso, escuta e às vezes tem gente que lembra de um caso traumático de um policial e tenta expandir isso para a polícia toda. Não façam isso. Léo, aqui em Recife, rádios e TVs são totalmente tendenciosas no mundo inteiro. E não são formadoras de opinião, pois ora detonam o governo, ora enaltece. Aguardamos o 247 aqui. Adalberto Miguel, muito obrigado. Tony Aparecida mora lá na casa do Roy Couro. Caio Coppola, Moura Brasil e Augusto Nunes são jornalistas ou são uma extensão do bolso? Eles são comentaristas dessa nova geração, que é uma geração que ganha grana falando mal da esquerda. O Coppola, por exemplo, eu vi um trabalho dele, eu não tenho paciência de ver essas pessoas, porque é tudo a mesma coisa, né? Criar uma teoria para fazer as pessoas terem ódio da esquerda, e ali eles vão desenvolvendo. Dá muito certo, porque são pessoas que às vezes não são tão conhecidas, né, como um Vila, ou, enfim, não são pessoas tradicionais, elas precisam aparecer nesse primeiro momento, e a melhor forma de aparecer nesse primeiro momento é falando exatamente o que o patrão quer. Se desviar um pouquinho, se começar a ter um pouco de personalidade, para ter personalidade nas emissoras de televisão, no rádio, ou até mesmo numa revista, para ter um pouquinho de personalidade tem que ter um nome muito grande, que é o caso do Paulo Henrique Amorim, que mesmo a Record sendo Bolsonaro, ele tem coragem de falar aquilo que ele acredita no blog dele, porque ele é um nome grande. Se a Record tira o Paulo Henrique Amorim, obviamente, a Record também perde. Agora, se for um cara menor, ele tem que falar exatinho o que o patrão quer, porque senão ele não consegue nada. A Rede Esgoto só fica enaltecendo a reforma da Previdência. A esquerda morreu, fala isso Aparecida Alves. Caio Nogueira, não Coppola. Arthur Paulo, fora Conge, só para você não esquecer. Minions são tchutchucas, Minions. Vai para a live do Sandro Rocha, sua doente. Tatiana xingou alguém, que Bozo está acabando, é uma vergonha para o Brasil. Onde estão os moderadores de hoje? Os bozominions estão aqui livres e soltos, insultando pessoas. Parece que a galera da moderação... Cadê o Glicério para passar o facão? O Caio Coppola é um moleque muito inteligente. Ele é inteligente, ele sabe que o que ele está falando é, obviamente, contra os interesses... Gente, olha, uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, eu preciso admitir, dar parabéns, é o Danilo Gentili. Ele é, ao mesmo tempo, uma das pessoas mais inteligentes, mais estratégicas e mais covarde, porque ele é o cara que não tem dó de destruir o Brasil inteiro se for em favor dos interesses dele. Então, não é questão do cara não ser inteligente. Aí que está o erro da esquerda. A esquerda acha que a Damares fala a questão do pé de goiaba porque ela é uma idiota. Não, ela fala isso porque ela sabe que ela está falando com idiotas. É bem diferente. Ela sabe criar uma história que vai conquistar idiotas. Esse é o gancho que o brasileiro precisa pegar para entender o que está acontecendo, porque senão o brasileiro nunca vai se tocar do que está rolando. Então, olha, basicamente, entendam o seguinte, o que rola, o que acontece? O brasileiro, ele acha que o Bolsonaro e a turma do Bolsonaro são idiotas. Por quê? Eles estão realmente fazendo papel de Debi Lloyd, mas os atores que fazem Debi Lloyd são pessoas inteligentíssimas, são atores de Hollywood. Olha, Bolsonaro, presidente da República, e a equipe dele de ministros não são idiotas, gente. São pessoas que conseguem fazer de conta que são idiotas porque sabem que tem uma base de apoio de repletos idiotas. Então é diferente. Vamos respeitar o inimigo, isso é o mais importante nesse momento. Saber o tamanho do inimigo, respeitar o inimigo para saber confrontar o inimigo. Eu não falei que o Coppola não é inteligente, muito pelo contrário, ele é inteligentíssimo. Ele soube desenvolver, primeiro, um cinismo muito grande para falar aquilo que ele sabe que é mentira, porque essas pessoas que falam essas coisas, elas sabem que é mentira, e dentro de falar aquilo que é mentira, ele consegue conduzir exatamente para o que o patrão quer. Ganhou um espaço fantástico. Vamos pensar na Joyce Halseman, uma pessoa obviamente inteligentíssima, porque mesmo sem ter conhecimento de absolutamente nada, ela consegue conduzir um rebanho de idiotas que realmente acreditam que ela é uma pessoa bem intencionada. Não, ela é uma pessoa
que foi formada num viés utilitário, e quando eu falo viés utilitário, é aquele viés de, olha, posso usar as pessoas como escadas para eu chegar onde eu quiser, posso mudar a minha opinião 1 milhão de vezes, desde que isso me gere lucro 1 milhão de vezes. Então, eles são extremamente inteligentes, não são imbecis, né? Ah, o Kim Kataguiri é um imbecil? Claro que não. Como assim você vai chamar um moleque daquela idade que conseguiu fazer o que ele fez e chegar onde ele chegou de imbecil? Ele é um gênio, só que usa a genialidade dele para o mal. Esse ponto de vista é importantíssimo para que as pessoas entendam que, olha, algumas pessoas têm caráter, e eu falo isso porque a esquerda está comportando. É o início da minha live de hoje. A esquerda está comportando dessa forma. A esquerda, ela tem pessoas de esquerda que estão usando o discurso de esquerda para ganharem votos, mas agora elas não querem que o Lula seja solto, porque senão a coisa mais maravilhosa que tem para a esquerda hoje, que é o Bolsonaro no poder, porque vai desgraçar o Brasil para a esquerda ter mais votos, pode acabar. Então, muitas pessoas da esquerda estão adorando o Bolsonaro no poder. Por quê? Porque eles sabem que o Bolsonaro tirou o cargo do Haddad e não deles. Então é mais ou menos assim, olha, eu falei mal do Bolsonaro, lutei contra o Bolsonaro, ele ganhou, agora ele vai fazer toda a desgraça que eu avisei que ele faria. Então as pessoas vão confiar mais em mim, na próxima eleição eu consigo me reeleger. Tem muita gente desse jeito, deputado estadual, deputado federal, tem muita gente desse jeito. Então é esse ponto de vista que vocês precisam entender. Muitas pessoas se fazem de idiotas porque eles sabem que estão comunicando com idiotas, mas eles não são idiotas. Idiotas não teriam chegado lá, eles são gênios. Até o Tiririca, não pensa em vocês que o Tiririca veio de uma grande idiotice, idiotice do povo. Foi estrategicamente escolhido através de uma pesquisa para ver onde o povo iria colocar o voto esdrúxulo de protesto. Então, o Tiririca foi escolhido para puxar voto e levar mais deputados. Ele foi escolhido para ser o deputado mais bem votado. Então, tudo isso que o povo acha que foi um cataclisma, que o povo fez isso acontecer, não. O povo é rebanho. O povo foi massa de manobra até na eleição do Tiririca. Então, assim, vamos pensar, né, gente? Vamos... o Olavo de Carvalho é um idiota. Como assim o Olavo de Carvalho é um idiota? O cara conseguiu impregnar o Brasil de uma ideologia e ele conseguiu, dos Estados Unidos, entregar um país inteiro como colônia dos Estados Unidos. Como assim o cara é um idiota? Não, ele sabe que a Terra não é plana. Ele sabe disso. Mas ele brinca com o imbecil que o acompanha. Então, essa consciência é muito importante. Tatiana, boa noite. Léo, estava respondendo a um bozolixo que está enchendo o saco. Abraços. Obrigado, Tatiana. Eu vi que eu não consegui entender o que você estava falando. Gente, no começo da semana tive um sonho político. No sonho, Bozo e Flávio Bozo estavam numa mesa conversando com cara até boa. Cheguei e comecei a rir da cara deles. Eles olhavam e riam também. Que sonho doido. O Liane fala. Fabrício Domingues Ferreira. Idiotas são aqueles que acreditam. Isso. Falou tudo, Fabrício. Olha. Básico, gente. Olha, vamos pensar no Big Brother Brasil. Vocês acham que a Globo é idiota por fazer o Big Brother Brasil? Não. Claro que não. Vocês acham que uma fábrica de cigarros é idiota por fazer cigarro? Não. Idiota é quem fuma. Desculpem aí os fumantes. Peço para que vocês, por favor, parem de fumar por amor aos seus filhos, porque o cigarro levou meu pai, eu fiquei muito triste. Mas vamos concordar, o cigarro faz mal. E a indústria de cigarro, ela não está nem aí. Ela faz e chucha em quem fuma. A mesma coisa é Kim Kataguiri, Halseman, Frota. Eles não são idiotas. O Frota não tem conhecimento de política nenhuma, mas falar que ele é idiota é muito estranho. O cara conseguiu fazer uma estratégiazinha e ali ele chegou ao poder. Então vamos cair na real, né? Olha, jogadinhas que deram super certo. Aquela Carla Zambelli filmando, né? Porque se ele se chamasse só, tudo bem. Não, estava chamando e filmando para fazer campanha política, chamando Paulo Pimenta e Vadir Damus de ladrão. E só o povo bate palma, agora tá lá, ferrando com a aposentadoria do povo. Não, mas é para melhorar depois. Deixa acontecer. Deixa acontecer. É que agora a gente tem a situação mais interessante, quer ver o povo pagar. Paulo Ítalo Pereira, 70% dos nordestinos votaram contra o Bozo. Existe uma possibilidade, Paulo Ítalo Pereira, existe uma possibilidade de toda essa desgraça criar um sentimento nordestino que pode até causar um separatismo no Brasil. Por quê?
porque vamos pensar o seguinte, qual que é a possibilidade de separatismo está atrelada a um apoio internacional, porque internamente o separatismo pode ser reprimido pelas Forças Armadas. Está na Constituição que as Forças Armadas podem ser usadas por qualquer movimento separatista. Só que quando a gente pensa no Nordeste brasileiro, na atual conjuntura do Brasil, que está rompendo relações comerciais, por enquanto, com vários países, a gente tem uma situação que a China e a Rússia não estão pensando duas vezes em apoiar a Venezuela contra os Estados Unidos. Não duvidem que no momento mais futuro, após a desgraça vinda da reforma da Previdência, essas coisas, e crescendo um sentimento no Nordeste, o Nordeste venha a se separar do resto do Brasil. Economicamente falando, é muito bom. Porque olha o que acontece na realidade de hoje. Porque o Brasil já tem indústrias no Sudeste e no Sul, o Nordeste não se industrializa. Acontece o pior. As pessoas vão do Nordeste para trabalhar nas indústrias que existiam no Sudeste e no Sul, agora estão fechando. Nessa situação de um Nordeste mais consciente e na situação de um Brasil rompendo relações comerciais com o resto do mundo e se mostrando um país extremamente louco em termos de relações internacionais, pode surgir uma coisa que antes eu imaginava que era impossível, que é o movimento separatista do Nordeste. Esse sentimento de um Nordeste completamente diferente do resto do Brasil é uma coisa que eu já estou vendo nascer. Alguns governadores do Nordeste já estão se unindo e tal. Então pode surgir um movimento separatista. É proibido pela Constituição, é um movimento que pode, inclusive, chamar a intervenção militar das Forças Armadas, mas se a Rússia entra, por exemplo, a Rússia e a China entram apoiando o Nordeste nessa brincadeira, acabou. Exército brasileiro. Por que eles não entrariam se o Brasil tivesse continuado relações normais com BRICS, relações normais de venda de produtos para a China? Era praticamente impossível. Mas agora, com os Estados Unidos nessa constante loucura e desrespeito, já não está tendo muita relação comercial entre China e Rússia. Essa quebra de relação comercial, se ela evoluir, a gente já pode começar a pensar num apoio internacional para um movimento separatista. E esse movimento separatista, ele tende a descer. E pode ser que fique somente essa parte mais radical do Brasil, né, que tem duas possibilidades. A extrema-direita cai ou então a extrema-direita fica isolada nessa parte mais radical do Brasil. Eu não sei o que vai ser economicamente falando, mas as intenções... para o Brasil, isso é até melhor. Porque, olha, hoje a gente tem uma situação... Isso é melhor para os dois lados para o Brasil, porque qual que é a realidade geopolítica do Brasil hoje? O Brasil, como colônia dos Estados Unidos, o Brasil inteiro está à disposição dos Estados Unidos e Israel e todo o Brasil em processo de desindustrialização. Se a gente tem esse movimento separatista e a parte de cima fica com Rússia e China, a parte de baixo fica com os Estados Unidos, aí começa a ter um conflito para mostrar quem é o melhor. Aí existe a possibilidade dos Estados Unidos investirem no lugar de tratarem a parte baixa do Brasil como colônia, eles vão reverter a lógica. Olha, já que a Rússia e a China estão com a parte de cima, a gente precisa investir na parte de baixo para humilhar a parte de cima, que é o que acontece com a Coreia do Sul, questão de Singapura, aconteceu na questão da Alemanha Oriental e Ocidental. Então, para o Brasil, o melhor cenário hoje seria esse cenário em que a parte de cima e a parte de baixo entrassem em disputinha, não é guerra, é disputinha, para ver quem evolui mais, porque aí ia ter uma concorrência entre essas duas partes. China e Rússia iam promover o desenvolvimento da parte de cima, né? E a parte de baixo ia ter esse desenvolvimento promovido pelos Estados Unidos, que iam mudar completamente. Agora a gente não pode deixar o Brasil de baixo morrer de fome, porque senão nós vamos provar para o resto do mundo que o nosso modelo é pior. Então aí ia ser fantástico. As duas partes do Brasil iam desenvolver, inclusive com financiamento internacional. Eles iam trazer empresas para o Brasil. Então, quer saber uma coisa que é boa para a realidade do Brasil hoje, fantástica para a realidade do Brasil hoje? Essa separação e, após essa separação, o nascimento de um conflito, né, econômico, tipo assim, eu quero crescer mais, não, eu quero crescer mais. Aí fica o Brasil do Sul com o Brasil do Norte, né? Brasil do Sul e Brasil do Norte brigando para ver qual que vai crescer mais economicamente. Mas é lógico, isso é especulação, são possibilidades, são loucuras que eu estou falando aqui só para, né, flexibilizar mais as coisas. E aqui o Bel Santos Bozo vai entregar o abacaxi. Pode ser, porque olha, tem uma outra coisa. O Bozo não tem essa opção. Vocês lembram do Temer? Não é a opção renunciar.
Ele é obrigado a pagar Israel e Estados Unidos. Então, não é opção renunciar. Deixa eu... Estopa viagem. Estamos com problemas concretos e os Estados Unidos é glutão. Quer tudo para ele. Não cederia nada para a China. Não, isso é especulação, Júlio César. Lógico, eu estou falando aqui que existe essa possibilidade. Mas, nós, assim, todas as possibilidades, elas precisam se basear em teorias. E tem uma teoria legal que chama a teoria do self-deterrence, que é mais ou menos o seguinte, olha, nós temos uma realidade em que Rússia e China estão com armas nucleares. Então não vai ter guerra entre Estados Unidos, Rússia e China, porque eles sabem que uma guerra entre eles é destruição completa dos dois lados. Ah não, mas os jatos, aqui esquece jato, gente, arma nuclear não dá condição de nada disso não. E aqui nós temos a questão aqui, o colega, deixa eu ver se está aqui, o Marcelo Mar pergunta, e o BNDES? O BNDES, até onde sei, tá, Marcelo Mar? O Lulinha comprou o BNDES, então o BNDES agora é do Lulinha. Aforria-se. Léo, te respeito muito, mas aí você tá derrapando. Não, isso são teorias, gente. Olha, não estou falando que isso vai acontecer. Eu falei, existe a possibilidade, porque um colega falou sobre essa questão de 70%. Falou, olha, agora existe essa possibilidade, porque o Brasil está rompendo com todos os países. Qual é a responsabilidade que a Rússia e a China teriam com o Brasil para não apoiar um movimento separatista? Não tem mais. Né? Porque a China não tem mais onde perder. Afinal de contas, o Brasil não precisa de vender para a China porque eles são comunistas. A Rússia também não, porque são comunistas. Então, depois de toda essa loucura aí que aconteceu, não é impossível isso acontecer. É assim que acontece. Gente, é preciso voltar na história. Vocês precisam voltar na história. O problema é que vocês imaginam o Brasil como sendo um país. Não é. O Brasil é uma fonte de recursos. Os Estados Unidos estão tomando toda essa fonte de recursos. Então, por exemplo, a Coreia do Norte e Coreia do Sul foi a mesma coisa. Uma parte do bloco, uma parte do recurso ficou com um lado, outra parte ficou com o outro lado. Né? O caso da China, a galera capitalista correu para a ilha. E assim por diante. Então, a Alemanha cortaram no meio, uma parte para um lado, uma parte para o outro. Então é natural que isso aconteça, agora que o Brasil não é mais um país soberano, é só um condado. É normal que aconteça esse movimento separatista e que uma parte fique para um lado, poderoso, Rússia e China, e a outra parte fique com os Estados Unidos. Não é viagem, eu estou trazendo para vocês um pouco daquilo que aconteceu na história do mundo nos últimos tempos. É só voltar um pouquinho na história, né, gente? Quantos países foram divididos entre as principais potências? Isso sempre aconteceu. Países retalhados. Thaís Asfora, lutando pela independência do nosso Nordeste. Muito obrigado pelo superchat, Thaís. Pessoal, eu gostaria de agradecer muito vocês. A partir de agora eu não vou mais colocar a reprise que eu sempre colocava. Mas eu vou pedir para vocês o seguinte. O meu YouTube, ele é configurado para transmitir de modo que vocês podem voltar no início da transmissão. Por que eu não vou colocar a reprise? Porque a reprise está fazendo as notificações pararem. Tecnicamente falando, é o seguinte, vocês assistem, obviamente, uma transmissão, e porque vocês assistem uma transmissão, vocês estão assistindo menos tempo do que a transmissão total. Aí o YouTube vai e descadastra vocês das transmissões. Então, tecnicamente falando, colocar a reprise está fazendo com que as notificações deixem de serem enviadas. Então, eu gostaria de convidar vocês para assistirem esse vídeo novamente do início, mas sem eu colocar a reprise aqui. É só voltar lá no início que vocês vão conseguir pegar o início do vídeo, porque está programado para funcionar dessa forma. Então, muito obrigado. Vou colocar aqui a claquete de início, vou desligar a transmissão e agradeço muito vocês e estamos de volta amanhã. Valeu!